Boa tarde a todos. Tenho alguns temas pautados para falar com vocês e, devido ao adiantado da hora, tomarei o cuidado para passar por todos eles sem esquecer de nenhum, mas da forma mais célere possível. O primeiro dos temas pautados tem tomado uma grande atenção do jurídico da Prasc, pelo WhatsApp, pelos questionamentos, pelo informe jurídico, e se trata do IRESA. Ano passado, no início do exercício, o colegiado do nosso tribunal se reuniu e tomou uma decisão. Ela tomou uma decisão e disse que a IRESA, na verdade, ela é uma verba remuneratória, de características remuneratórias, e como tal, ela teria então repercussão de imposto de renda. Todos vocês já ouviram falar dessa decisão. Meses depois, ainda no ano passado, o mesmo tribunal se reuniu com pedidos de repercussão pela tese então remuneratória do IRESA e disse que a IRESA é remuneratória, mas ao mesmo tempo ela é indenizatória e, portanto, não tem consigo nenhuma das repercussões em afastamentos e etc. A verdade é que a IRESA foi uma inovação jurídica imposta ao contra-cheque de vocês, que desde o primeiro momento sofreu ojeriza do nosso Poder Judiciário. Em todos os pontos ela é interpretada de uma forma desfavorável ao praça. Diversas teses foram inventadas das formas mais inteligentes possíveis, mas o tribunal insiste em cada pedrinha que se trata sobre a IRESA, interpretá-la da forma mais desfavorável. E às vezes é difícil parar e compreender o porquê que acontece dessa maneira, mas eu explico. Acontece desta maneira, pois esta inovação jurídica denominada IRESA, ela foi mal constituída desde seu primeiro momento. Tratam-se de vícios de origem, dificuldades, incompatibilidades com a própria característica do subsídio, e em toda essa discussão, uma ADI, ação direta de inconstitucionalidade, foi apresentada no nosso STF, lá em 2014, e a Procuradoria-Geral da República fez lá um parecer onde, com todas as letras, esclarece para qualquer um ver e prepara para o julgamento um processo dizendo que a IRESA é inconstitucional. Inconstitucionalidade não tratada por seu vício de origem, pois isso teria que ser no nosso tribunal, mas inconstitucionalidade tratada, pois ela seria incompatível com as características do subsídio. Trata-se, pela visão dessa Procuradoria-Geral da República, e não especificamente minha, de uma indenização geral, que não é explicada por qualquer característica diferenciada daquele funcionário. Afinal, todos vocês são funcionários da segurança pública, e os fundamentos do IRESA são características propter laborem de vocês. Com toda essa construção, é visível que uma tormenta está à vista, pois desde 2014 uma ação direta de inconstitucionalidade aponta e traz uma prejudicial e, quem sabe, um susto que possa trazer ao jurídico da Prasc uma correria imensa de não ver afastada da folha de vocês aquilo que hoje representa 20% do que vocês ganham. Então, no conceito que nós temos estabelecido de trabalhar sempre na vanguarda, sempre com antecedência e com os cuidados para não ter que correr atrás do prejuízo no futuro, nós estamos acompanhando aquela ação direta de inconstitucionalidade e também estamos acompanhando tudo o que acontece ao redor. E ao redor, o sinal amarelo, se não vermelho, nos aparece quando observamos que na Polícia Civil já existem entendimentos afastando o IRESA daqueles que estão na reserva, digamos assim, e existe um temor gigantesco de que nos próximos meses eles já deixem de receber essa rubrica. Então, observando todo este contexto, nós começamos os estudos para que pudéssemos então pensar numa palavra
é a palavra mais fácil, não é a palavra juridicamente correta, pensássemos na incorporação do IRESA. E essa incorporação ela tem os seus lados extremamente complexos, porque ao mesmo tempo, quando se traz ela para dentro do subsídio, trago ao mesmo tempo repercussões previdenciárias, repercussões positivas e negativas. Positivas, pois aquela coleira que impede o praça que mesmo doente saia de férias, de licença, esta mesma coleira também traz repercussões tributárias e previdenciárias, aquele contra-cheque que já perde o seu poder econômico há muitos e muitos anos, como vocês sabem melhor do que eu. Então, diversos estudos foram traçados, nós fomos chamados no gabinete do deputado Scudlark, muito preocupado ele, claro, primeiramente com a questão da Polícia Civil, tratamos diversos temas também com o Comando Geral, e o posicionamento que eu recomendo a esta Assembleia, estando à disposição para tirar todas as dúvidas de vocês, o meu posicionamento como jurista e que defende os direitos de vocês a incorporação do IRESA é necessária, sob pena de termos uma faca na nossa cabeça num momento futuro, quem sabe até quando estivermos mais próximos da atualização do subsídio. Ela é necessária, mas o acontecimento dela não pode repercutir em nenhum prejuízo para vocês. Esse tema traz grandiosa repercussão e é por isso que ele foi pautado hoje, para esclarecer as dúvidas de vocês e dizer que o posicionamento que o jurídico da APRASC recomenda é necessário incorporar o IRESA, mas ele não pode ser admitido com qualquer prejuízo ao salário de vocês. Ou seja, a repercussão previdenciária que obviamente acontecerá, ela não pode ser repassada a vocês sem este pequeno e necessário reajuste. Esse é o posicionamento que recomendo e questiono a Assembleia se existem. Cada tema que eu vou tratar eu vou abrir para dúvidas, não para posicionamento, dúvidas. Existem dúvidas sobre o tema incorporação do IRESA? Dúvida? A sua pergunta é muito oportuna e outro dia desse eu me arrisquei a usar uma palavra muito delicada num grupo de WhatsApp, não lembro qual era. Eu disse que o recebimento do posto acima está em xeque, eu usei essa palavra. E quando eu digo está em xeque, nunca é um posicionamento do jurídico que eu acredito que ele possa cair. Afinal, lutaremos por ele até o fim, pois é uma vitória muito antiga. Mas em toda essa discussão de incorporação do IRESA e que pode, dependendo da interpretação, trazer um aumento de 20% àqueles que estão na reserva, em toda essa discussão se falou em algum momento sobre afastar o ganho do grau superior, mas se falaram também em outras manobras possíveis para que não haja essa grande distinção aos que estão na reserva dos que estão na ativa. Mas atinge diretamente em qualquer das repercussões todos que estão na reserva também. Dúvidas? Nenhuma? Meu tesoureiro, eu recomendo então que a gente faça uma votação apenas para... eu fiz uma recomendação à Assembleia de que nós possamos, como diretoria, defender a incorporação da IRESA sem nenhuma repercussão no salário dos praças. Naqueles, não sei se em que termos, nos termos adequados que não traga nenhuma repercussão à folha. E gostaria de colocar isso no rito de votação. Conforme o nosso jurídico, QTA. Assim, fica à vontade. Na questão da incorporação da IRESA, ela iria ser inserida no subsídio? Tá. No subsídio, exatamente. E se existiu alguma conversa já com o governador nesse sentido, esse aquecimento dele? A pergunta é se nós tivemos alguma conversa com o governador sobre esse tema. Não, diretamente, a nossa diretoria não teve nenhuma conversa direta com o governador, mas tivemos diversas conversas com outras autoridades.
A notícia que sabemos é que a Polícia Civil levou a sua incorporação da IRESA numa legislação própria apenas deles, e que o governador recebeu essa legislação e disse: sem os militares não passa, e devolveu. Sem os militares estaduais não passa, e devolveu para que houvesse a avaliação nesse sentido. Por favor. Rapidamente aqui, eu só queria, antes de colocar em votação, Sim. uma questão que eu acredito ser de ordem, porque se trata do salário dos policiais, independente do termo jurídico da coisa, tá? Se trata do recebimento É isso mesmo. do salário do policial. E eu acredito que esse tema está atrelado diretamente com a questão de reposição. Por esse motivo, eu peço para que deixe a votação para o final do tema incorporação da IRESA agora. Na verdade, são posicionamentos diferentes, mas eu entendi o teu posicionamento e vou te responder dizendo que nós não temos controle de todas as repercussões políticas que acontecem. E existe uma questão da Polícia Civil que traz uma urgência para a temática do IRESA. Então, nós não podemos perder a questão da urgência deles, para não descolar as categorias como outrora foram descoladas. Mas, ao mesmo tempo, eu defendo, e o nosso tesoureiro que está aqui já me viu defender isso nas diversas visitas que fizemos, eu defendo que uma coisa deve acontecer ao mesmo tempo que a outra. A atualização do subsídio e IRESA ao mesmo tempo. Não sei até que ponto isso será possível. Por isso que trato elas em momentos separados, embora na defesa são conectadas. Eu trato de maneira junto, porque até me parece que a Constituição do Estado, salvo engano, não permite a redução do salário do militar estadual, tá certo? Então, por esse motivo, e isso vai acontecer, todo mundo já sabe, inegavelmente na prática, essa redução, então por isso que eu trato os temas juntos. Mas a aprovação que eu trato, assim, vamos um passo de cada vez. Primeiro, a Constituição não permite reduzir o salário, mas a IRESA não é salário. Então isso me traz um calafrio, ter que defender que eu sei que é salário, mas formalmente não é. Então a aprovação que eu recomendo à Assembleia não é uma aprovação de vamos incorporar o IRESA e assumir o prejuízo da repercussão previdenciária. É uma aprovação da incorporação sem nenhuma repercussão na folha, ou seja, no mínimo com a atualização do subsídio daquele exato valor que será prejudicado. Então por isso que itens separados. O próximo item que eu vou tratar é a atualização do subsídio. Mais uma dúvida ali, Rezena, se puder me ajudar. Com a incorporação da IRESA, quem está nativa vai ter perda salarial? Esse é o tema que eu esclareci. Se nós simplesmente incorporarmos, e eu já fiz esse cálculo diversas vezes, temos benefícios e prejuízos. Mas eu sei que as contas de vocês não são pagas com o 13º. As contas de vocês são pagas mês a mês. Então, sim, se houver uma simples incorporação, haverá perda salarial. Então, a aprovação que eu recomendo à Assembleia é defender a incorporação do IRESA sem perdas salariais, ou seja, com, no mínimo, a majoração para igualar a tributação que será incidente. Essa é a recomendação que eu faço à Assembleia. Mais alguma dúvida? Meu tesoureiro, rito de votação. Abrimos para votação. Briga pela incorporação sem perdas. Quem é a favor, permaneça como estão. Um contra. Aprovado com um contra. Eu agradeço a confiança de todos e digo que entendo, inclusive, voto contra. Eu sabia que era o tema mais complexo a tratar hoje. Mas perfeito, eu entendo a ponderação. Ô, Bocha, nós temos um estudo. Podemos passar aquele estudo, não? Você que sabe, meu tesoureiro, quer falar sobre isso? Eu acho que ainda não está maduro o suficiente. Mas nós estamos montando manobras jurídicas para permitir a incorporação do IRESA sem nenhuma perda.
mas ainda não está concluído. Diversas manobras possíveis e imagináveis, mas ainda não está concluído. O segundo tema do jurídico de hoje, na verdade, é certamente o tema de maior interesse de todos vocês. E se trata da atualização monetária do subsídio. A atualização monetária do subsídio foi o primeiro tema que o meu presidente e o meu tesoureiro me olharam e disseram já lá no dia 10 de janeiro e me determinaram: essa é a sua grande prioridade. Todo o trabalho que existe no jurídico pode e deve ficar em segundo plano a atualização monetária do subsídio, que já corrói os salários há tempo demasiado. Mas é claro que toda a repercussão jurídica e política que se possa fazer para alcançar esse tipo de atualização monetária, ele tem o seu tempo de maturação. E toda essa maturação foi muito oportuna. E já lá, em janeiro, montamos um parecer jurídico. O parecer jurídico tratava do artigo 37(10) da Constituição da República Federativa do Brasil, e lá dizia que o subsídio não só pode, como deve ser atualizado todos os anos pelo mesmo índice. Determinação constitucional. Baseado nisso, buscamos os estudos antes de nos reunirmos com qualquer outra pessoa. E nesses estudos aferimos a legislação lá de 2013, a qual trouxe o número atual do subsídio de vocês. E lá em 2013 percebemos que a atualização monetária do subsídio que foi ofertada a vocês na ocasião, feita em 2013, 14, 15, se eu não me engano, não lembro se 16 houve ainda, acho que 16 foi o último ano. 15? Então tá certo. Até 2015, toda aquela repercussão de 3 anos se tratava, na verdade, das perdas econômicas que vocês já haviam sentido para o passado. Então, a repercussão econômica que vocês sentiram em 14 e 15 ainda se devia aos direitos que vocês já deveriam ter recebido em 2013. Com essa visão, passamos aos cálculos e aos estudos aprofundados das perdas econômicas salariais sofridas pelos militares estaduais. E essas perdas representaram alguns cálculos distintos. Aquele mais concreto e que defendemos é o de 34,40 e poucos %. Uma perda representativa, gigantesca, e que vocês sentiram no contra-cheque em todos esses anos, e é por isso que é, sim, obviamente, a maior bandeira da APRASC e do jurídico dela mesma. Com isso, trouxemos todas as associações de militares a uma grande mesa, apresentamos o estudo, e queria dizer para vocês que foi um prazer imenso ver a APRASC liderar a todos, inclusive a Associação dos Oficiais, e nesta reunião apresentar todo esse estudo que estabelecemos e dali nascer a primeira notificação ao governador para que ele imediatamente observasse as perdas econômicas sentidas pelos praças. Logo após essa notificação, uma série de movimentos se iniciaram e semanas atrás, se eu não me engano 2 ou 3 semanas, a campanha digital para a atualização monetária do subsídio se iniciou e todos vocês devem ter percebido. Neste meio tempo, algo poderia dizer que nos surpreendeu, mas não nos surpreendeu porque quem acompanhou as notícias da APRASC me viu algumas vezes em Brasília acompanhando lá uma ação repetitiva que traria repercussão em Santa Catarina. Essa ação repetitiva foi julgada 2 semanas atrás, e quando digo surpreendemos-nos com ela, é porque ela trata diretamente do parecer jurídico que fiz. O tema de repercussão número 19 do STF e de grande repercussão aos praças catarinenses decidiu por 6-4, e o Rezena, que esteve comigo visitando cada um dos ministros, sabe do que eu estou falando, decidiu por 6-4 que o artigo 37(10) da Constituição não pode ser levado como repercussão automática para a indenização àqueles que não receberam a atualização. E uma primeira leitura, como até já vi que foi feita por muitos, deste julgado, com o qual trabalhamos lá em Brasília, 6-4, um julgado muito apertado, num tribunal que muda de opinião o tempo todo, que é o nosso STF,
6-4 naquele tribunal, poderia se dizer: a luta jurídica pela atualização monetária do subsídio termina ali. Afinal, não há repercussão automática do descumprimento do artigo 37, inciso 10. Mas digo pelo contrário, o mesmo julgado, os 6 votos que não deram para São Paulo a indenização, também disseram que não é obrigatório o cumprimento pelo Estado, mas o Estado tem que explicar o porquê não está cumprindo aquela determinação constitucional. E nós não somos São Paulo. Santa Catarina tem condições econômicas totalmente distintas do Estado de São Paulo, características próprias que nos permitem, sim, olhar e dizer por que não é cumprida a determinação constitucional quando os cofres permitem, quando os cofres permitiram em todos esses anos. Então, deste julgado, deste momento que nos apresentamos, com a campanha digital lançada e funcionando na praça, a recomendação do jurídico é que façamos imediatamente, e baseado nesse julgado do STF, maior corte do país, instância final, aonde se disse que o artigo 37(10) somente pode ser descumprido com justificativa aprofundada e econômica, a qual digo, aos meus olhos, nosso Estado não pode dar. Então, minha recomendação à Assembleia é que imediatamente possamos traçar uma nova notificação ao Estado, balizada neste julgado e com seu descumprimento, e incitar, sim, uma ação imediata ao Judiciário. Rito de votação. Repito, meu presidente, meu tesoureiro. Recomenda ao jurídico imediatamente que se faça uma nova notificação ao governo do Estado, balizado nesse julgado de semanas atrás, para que se faça imediatamente o projeto de lei para atualizar monetariamente o subsídio dos praças, sob pena de imediata propositura de demanda judicial. Votação. Quem é a favor que a Prasc entre com uma ação contra o governo do Estado? Quem está a favor, permaneça como está. Pergunta quem deseja atualização do subsídio. Quem deseja que a Prasc entre com uma ação contra o Estado, levantem a mão para a foto. Fico levantada, de lado, de frente. Esse novo encaminhamento jurídico que aprovamos hoje e que surge com uma notificação, baliza-se na mais moderna jurisprudência e na obrigação que o Estado já deveria estar cumprindo com vocês há muito tempo. Então eu fico muito contente, agradeço a confiança e sigo a apresentação do jurídico dizendo que naturalmente faço às vezes de representar vocês em muitos temas, defesas orais, atendimentos, encaminhamentos, presença aqui na Assembleia, mas que o atendimento de uma categoria tão numerosa não se faz sem uma grande equipe por trás. Então, para falar um pouquinho mais de tudo o que nós já ampliamos, organizamos e estamos fazendo no jurídico da APRASC Estado afora, eu convido a minha coordenadora do jurídico, doutora Mariana Lixa, a qual tenho orgulho de trabalhar em conjunto, para que ela possa passar a vocês um pouquinho de toda essa organização que estamos traçando o Estado afora. Obrigado, doutor. Boa tarde. A gente fez um resumo aqui bem rápido, em 4 slides, do que o jurídico tem feito nesse tempo. Nós somos em poucos aqui, mas nós representamos 15 mil homens. Nós somos em muitos. Há quem diga que somos a maior associação do país. Então, tudo que a gente faz tem uma importância muito grande. Existem outras associações que se espelham em nós. E o nosso jurídico, felizmente ou infelizmente, porque seria bom se não precisasse do jurídico, né? Mas o nosso jurídico, ele tem uma missão árdua, que é prestar um serviço de excelência.
Hoje, pelos números que eu vou trazer aqui aos senhores, eu arrisco dizer que a maior associação do país tem um dos melhores jurídicos do país à sua disposição. Não sou eu que digo, porque seria fácil ficar puxando sardinha para a minha equipe, mas são os números que os senhores vão ver. Hoje, se vocês forem prestar atenção nas grandes associações que competem em número com nós, nenhuma delas tem um escritório à disposição que conta somente com especialistas em direito militar. Se os senhores pegarem o meu currículo, o currículo do Dr. Leonardo, dos demais membros da nossa equipe, os senhores acharão todos com especialidades na área dos senhores. Todos. Os nossos índices, eles demonstram por si só que vocês estão muito bem assessorados. O que me leva a crer que isso não é nada bom, porque seria o perfeito, o mundo perfeito seria se não precisasse do jurídico. Mas já que todos precisam, a gente está aqui para apresentar um pouco do que a gente tem feito nesses meses. Hoje, atualmente, a nossa equipe, ela conta com uma estrutura bem razoável. Tempos atrás, uma associação grande, a Defenda SP, ela colocou no ar uma nota de que ela contava com 16 advogados à disposição, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Os senhores vão ver que a nossa equipe é muito maior do que a associação que defende São Paulo, a PEMESP. Então, hoje nós temos uma estrutura muito maior à disposição dos senhores. Nós temos uma advogada dentro da APRASC, que é a doutora Caroline, acredito que aqui a grande maioria já tenha falado com ela. Nós temos 3 telefones de plantão. Nós atendemos emergências no estado inteiro, atendemos flagrante, atendemos prisões emergenciais, prisões disciplinares, somos acionados de madrugada, independente do dia, independente se é feriado ou não. E para isso a gente tem que ter uma estrutura que comporte um serviço de excelência. Então, além de falar, porque currículo é fácil, o papel aceita tudo, a gente vai trazer aqui um pouco do que a gente tem feito. Hoje a nossa estrutura, volta ali para a nossa estrutura, por favor. Nós temos uma diretoria jurídica, que é composta pela própria diretoria da APRASC, alguns membros aqui já se apresentaram. Nós temos o Dr. Leonardo, sócio da banca, que hoje representa o escritório central. Eu venho logo abaixo do Dr. Leonardo e eu coordeno toda essa equipe aqui. A equipe central hoje tem 6 profissionais, fora a doutora Caroline, que é advogada dentro da APRASC, tá? Advogada da APRASC. Mas nós temos uma equipe hoje com 6 profissionais advogados. Depois nós temos 12 advogados regionais. E, historicamente, pela primeira vez, vocês têm um jurídico que tem oferecido profissionais auxiliares. Hoje nós temos trabalhando conosco, médico, perito, psicólogo. Quem tem feito as ações bancárias com a gente tem visto os resultados bons que os nossos peritos bancários têm apresentado. Quem tem feito as ações de melhoria de reforma, quem tem feito as ações de reforma mesmo, de afastamento psiquiátrico, contestação de negativa de laudo, já está conseguindo verificar a diferença que é ter um médico ao nosso lado. Hoje nós temos um médico que é especialista em direito militar e só faz laudo e quesitação de direito militar. A diferença de a gente apresentar quesitos de um médico especialista tem feito realmente um exponencial sem precedentes nos resultados que a gente tem tido. Para frente, por favor. Esses números aqui, eles são os números parciais, porque eles representam um levantamento que a gente fez de janeiro até agora. Atualmente, nós temos 520 ações bancárias em trâmite. E a célula de direito bancário é uma célula que funciona apenas há 3 meses. Nós já tivemos inúmeras liminares. Nós temos aqui algumas pessoas que, inclusive, estão com liminar, que tiveram descontos indevidos já suspensos. Nós já tivemos condenação de alguns bancos, e essas ações são bem recentes, tá? Hoje a gente ajuiza, em média, 30 demandas individuais por dia, sem contar as movimentações coletivas que são feitas, tribunal, sustentação oral, audiência, justiça militar. Hoje nós temos 90% de êxito em PAD demissional e conselho de disciplina. Isso é um número altíssimo, é uma taxa de êxito absurdamente alta. Obviamente que a gente não consegue salvar todo mundo, porque os senhores sabem melhor do que eu que tem situações que não tem realmente
o que fazer. As pessoas cometem erro e fatalmente são condenadas pelos erros que cometem. Mas nós temos um índice muito alto de êxito em processos demissionais, o que inclui os conselhos de disciplina. Os demais números, hoje nós temos 80% de representação processual disciplinar na capital, ou seja, 80% dos processos disciplinares que tramitam na capital são defendidos pela PRASC. 90% de representação processual disciplinar na regional da Foz do Itajaí, que é a região que eu advogo, que é a região de Itajaí, Balneário Camboriú, Tijucas, que é a região onde mais acontece conflito no estado. É a região onde a corregedoria mais processa, mais do que na capital. E hoje quase 100% dos processos disciplinares daquela região são representados pela PRASC. Nós temos 60% de representação processual na Justiça Militar. E na Justiça Militar nós contamos com o advogado de ofício, que faz um excelente trabalho, o Dr. Rodrigo. Esses números, esses primeiros números, os números de representação disciplinar, são números nunca vistos na história da associação. Nunca a associação teve tanta representação como atualmente. Isso demonstra, primeiro, confiança do associado no jurídico, porque em gestões anteriores o associado pagava a mensalidade, mas ele tinha que contratar advogado particular, porque ele não confiava na defesa do jurídico, não confiava a sua carreira na mão do jurídico. Hoje nós temos um número muito alto, praticamente, se formos fazer uma média bem grosseira, quase todos os processos disciplinares que nós botamos a mão aqui na corregedoria, nós fazemos a defesa. Ou seja, a PRASC está dentro de todas as corregedorias em sua quase totalidade de defesa. Esse número de representação processual da Justiça Militar é inédito também. A PRASC tinha até então uma representação muito baixa na Justiça Militar. Ela chegava a representar no máximo 30% dos processos. Nós dobramos. E olha que os associados, os praças, têm à sua disposição o Dr. Rodrigo Pimenta, que é um dos melhores advogados do país. E ainda assim nós estamos conseguindo tomar dele, no bom sentido, a representação processual que hoje se encontra na Justiça Militar, o que demonstra também uma confiança mútua do juízo e do próprio Ministério Público, que sabe que atuar com a gente é certeza de garantia processual aos senhores também. Nós temos 80% de êxito em liminares judiciais na capital. Isso inclui mandados de segurança, antecipação de tutela, alguma coisa das ações bancárias também, mas o número geral demonstra que a gente tem 80% de êxito nas liminares. Houveram situações específicas que o nosso êxito chegou a 100%. Todas as liminares ajuizadas numa determinada demanda foram deferidas. E isso tem sido algo relativamente comum. Tem demandas específicas que 100% das nossas liminares são deferidas. A gente não costuma prometer resultado para ninguém, mas um número que chega a quase 100% é um número muito alto. Então, os senhores têm, com certeza, um jurídico bem dedicado, que atende manualmente, artesanalmente, cada um dos senhores. Se vocês ligarem para mim ou ligarem para a doutora Caroline, fatalmente a gente sabe o caso dos senhores e de cada um de vocês de cabeça. Muito embora a gente tenha uma carteira de 15 mil associados para gerenciar, a gente consegue saber os processos de cada um dos senhores. Eu fui questionada aqui em vários momentos, o processo do fulano, o processo do ciclano lá da minha região, eu consigo dizer o andamento de cada um deles. Isso só é possível porque a gente não faz nenhum copia e cola. Isso só é possível porque a gente trata todo o caso como um caso especial. E isso, obviamente, que é um trabalho árduo quando a gente está falando de uma associação tão grande. A gente vai passar para as ações que a gente vai apresentar para os senhores agora, as ações novas. Tá? As ações em trâmite, os senhores têm acesso no site. Tá? Hoje a gente está lançando aqui para os senhores essas ações novas individuais, que são teses que já estão prontas. Algumas nós já recebemos procuração, porque isso vem da demanda, né? A demanda nos procura, relatando um problema, e a gente começa a perceber que esse problema está pulverizado, até que então a demanda surge dentro do jurídico e a gente escala uma equipe para desenvolver uma tese. Então, cada vez que os senhores trazem um problema para a gente, e esse problema pode refletir numa demanda, são 10 dias de trabalho. Então, porque montar uma tese do nada, montar uma tese do zero, que depois inclusive é copiada por outros estados, é algo que dá trabalho.
Hoje nós temos, então, a ação individual da escala 2448. Nós já temos, esse é um caso que são 100% das liminares deferidas. Todas as liminares que têm chegado para que a gente faça, nós temos feito a ação principal, obviamente, mas o pedido liminar tem sido deferido. Nós não tivemos nenhuma negada até agora. Estamos recebendo as procurações e estamos encaminhando todo dia ações novas que visam garantir o cumprimento da escala normal, das 40 horas semanais, e respeitar a escala constitucional e não a escala daquela legislação que nós entendemos que é inconstitucional, principalmente o artigo 3º. Nós temos uma ação que a gente desenvolveu agora, que é o ressarcimento de preterição de reajuste do almanaque. Isso porque cada vez mais a gente tem chegado a nós situações de ato de bravura, ação de interstício apartada, outras ações que os senhores eventualmente demandaram com advogado particular ou com o jurídico anterior, que os senhores ganharam a ação, tiveram um resultado imediato, mas ninguém pensou que isso poderia retroagir. Então, houve um rescalonamento do almanaque, e caso muito clássico é ato de bravura, tá? A gente consegue o ato de bravura, mas aí, mas isso retroage ao fato gerador. Só que isso também tem um reflexo financeiro e previdenciário. Só que isso tem que entrar com uma ação apartada se o advogado não pede na ação principal. Na melhor das hipóteses, um cumprimento de sentença. Então, hoje nós temos essa preocupação. Sempre que a gente entra com uma ação, a gente tem essa preocupação de saber como ganhar dinheiro depois. Né? Como fazer com que essa ação reverta, não só financeiramente, mas também previdenciariamente para os senhores. Nós temos também uma nova tese de ato de bravura. Quem tem acompanhado os atos de bravura tem visto que a gente tem tomado, olha, uma defesa melhor que a outra, mas sem resultado positivo. Nós tivemos um ato de bravura agora na última promoção do dia 11 de agosto. O único promovido por ato de bravura foi patrocinado por nós, e ele foi justamente nessa tese nova. Nós temos evitado o ajuizamento, fazendo um requerimento junto à CPP, solicitando sustentação oral na CPP, acompanhamento da votação e a solicitação de entrega de documentos para conseguir provar que esse praça tem direito ao ato de bravura. Isso tem minimizado as negativas. Claro, porque isso dificulta um pouco as manobras, né, de simplesmente negar e negar sem fundamento. Então, quando a gente começa a acompanhar de perto, isso dificulta bastante. E quando isso não é deferido, a gente tem entrado judicialmente. O juízo da vara militar tem deferido, tem mandado a CPP refazer o julgamento com o nosso acompanhamento. E é aí que a gente tem conseguido ganhar. Então, hoje a gente tem essa tese mais robusta. Obviamente, não são para todos que entendem que o seu ato foi de bravura. Tem casos que realmente não há como enquadrar na legislação, mas os que têm, e a gente tem conseguido levar para a CPP de uma forma mais administrativa, a gente tem conseguido. Hoje nós temos uma ação bem importante, que é uma ação de reparação cível de afronta à honra militar. Esse tipo de ação é aquele caso onde os senhores respondem processo por uma mentira, depois são absolvidos, aquele fato sequer aconteceu, e os senhores gastam com deslocamento, gastam com advogado, gastam saúde, gastam noites de sono para depois serem absolvidos, muitas vezes por uma mentira. Só que aí depois quem é que paga essa conta? Até então ninguém, né? Só que a gente tem buscado reparação cível, sim, seja pela afronta moral, seja pela afronta à atividade policial militar. Então, quando a gente afronta a honra de qualquer um, já é algo danoso. Afrontar a honra de um militar é algo muito pior. E ninguém pode chegar na corredoria, sair falando um monte de coisa e achar que vai ficar por isso mesmo. Até então ficava por isso mesmo. Nós não estamos mais deixando barato. E essa foi uma determinação do nosso presidente. Porque esse tipo de ação dá muito trabalho para nós. É uma ação que a gente tem que montar caso a caso. E, obviamente, que se a gente pudesse usar um modelo, nós usaríamos, mas não dá. O teu caso é diferente do teu, que é diferente da Vanessa. Mas foi determinado para nós que nós tratássemos a honra militar de forma muito séria. E se tivesse alguma coisa que a gente pudesse fazer para reparar dano, que nós deveríamos fazer. Nós ficamos 2 meses em cima da tese. E ela está pronta.
Já temos procuração, já temos uma ação ajuizada, essa semana estão seguindo mais 5 para protocolo. Nós temos uma ação que já temos procuração, e eu vou chegar nela porque ela é delicada, que é a ação das horas extras da Polícia Militar. O subsídio ele veio na vida dos senhores para acabar com as horas extras. O Estado já estava cansado de pagar o auxílio operacional, e aí ele resolveu dar uma solução aí criando o subsídio. Só que os senhores continuam fazendo hora extra. E isso continua acumulando. Ah, mas pode compensar. Ok, mas quem é aqui que consegue compensar? Não compensa, ninguém compensa. Mas aqui eu estou falando da Polícia Militar, porque a do bombeiro é aquela específica da 2448, e depois tem uma outra coletiva que eu já vou chegar nesse assunto aí. Mas a Polícia Militar, ela não compensa, e quando compensa é quando o comando quer. E a gente tem caso de policiais que estão com 2.000 horas. 2.000 horas. O cara pode ir para reserva já, né? 2.000 horas. E sabe qual é o problema disso? Que já deu 5 anos da implantação do subsídio, e agosto e setembro nós já perdemos. Se eu entrar com a ação dos senhores hoje, as horas que vocês fizerem em agosto e setembro eu já não consigo mais cobrar. Por isso, chegou num ponto tão crítico que nós temos essa tese aqui. Essa tese, ela diz o quê? Eu preciso cobrar do Estado, porque ele já fez 5 anos de hora extra, o Estado teve 5 anos para deixar ele compensar, não deixou ele compensar, não pagou, e agora ele não pode mais cobrar. Porque, inclusive, os 2 últimos meses ele já perdeu. Ele não compensou e não recebeu. No mínimo, o enriquecimento ilícito do Estado, né? No mínimo, à custa do trabalho dos senhores. Então, é uma ação delicada, porque a gente visa mexer num tema muito delicado para o Estado, que são as horas extras, mas a gente está bem seguro do que a gente está fazendo, tá? Claro. Na verdade, também, só complementando a doutora Mariana, as horas extras que vocês já ganharam belas demandas sobre o tema, e depois tivemos o subsídio que soterrou todo e qualquer penduricário. Motivo também da inconstitucionalidade do IRESA, que tratei antes, da IRESA. Mas acontece que a mesma legislação que estabeleceu o subsídio, ela trouxe em artigo subsequente uma outra obrigatoriedade ao Estado, que é a obrigatoriedade de fazer um banco de horas e compensar as horas extras feitas pelos senhores. Então, na verdade, esta demanda está sendo proposta apenas agora, quando as horas extras de vocês já estão, inclusive, prescrevendo, porque agora é que se concretiza sobremaneira e de forma inafastável o descumprimento do Estado, não na questão de exigir as horas extras de vocês sem pagá-las, porque ele pode fazer isso. A legislação hoje permite que o faça, mas ele deve indenizá-los pelas horas que ele não compensou, e todo esse tempo passou sem que o fizesse. É uma aplicação que serve à PM e talvez de uma forma mais numerosa aos bombeiros. A fundamentação, na verdade, é a mesma, tá? Tanto a dos bombeiros quanto a da PM. É que a dos bombeiros ela ainda tem um particular, que é a inconstitucionalidade do artigo 3º da lei de escala. Mas a fundamentação constitucional é a mesma, tá? Que é a questão também do sobreaviso, porque o magistrado já tem decidido, Estado afora, de que o sobreaviso tem que ser indenizado, e havia o entendimento de que o sobreaviso tem que ser indenizado para o bombeiro, entendimento recente, mas não para a polícia, porque a polícia fica de sobreaviso, mas não aquartelado muitas vezes, principalmente para quem é comandante de destacamento ou de pelotão. Mentira, porque o sobreaviso, ainda que não seja aquartelado, você não pode sair, você não pode ir para um evento, você não pode viajar, não pode ficar incomunicável. E o R200, que é uma legislação lá de 1964, ele já diz exatamente o que é o sobreaviso, pronto em condição de. Então, a partir do momento que os senhores estão nessa condição, precisam ser indenizados. Então, essa ação, ela só pôde realmente ser pensada agora. Ela não podia ser pensada antes, porque até então, até dar os 5 anos, o Estado ainda estava
estava no seu direito de fazer o que bem entendesse, porque havia sempre a possibilidade de, então eu vou indenizar, então eu vou deixar compensar. Só que agora já deu 5 anos, não indenizou e nem compensou. Então ela não poderia ter sido pensada antes mesmo. Mas a fundamentação constitucional, ela cabe tanto para a polícia quanto para o bombeiro. Nós temos uma tese nova também das licenças especiais não gozadas, que é uma tese que ela é só mais rápida, tá? Porque o direito é o mesmo, de quem já está na reserva remunerada e não tirou as licenças. Ela só é mais rápida porque houve um posicionamento recente da PGE, de que ela não vai mais recorrer dessas ações. Basta o juiz de primeiro grau declarar de que a documentação é legítima, de que a documentação está correta, que a PGE já vai enviar para pagamento. Então, a gente tem feito uma força-tarefa para colocar as licenças de todo mundo em dia, todo mundo que foi para a reserva remunerada e não recebeu, para a gente colocar isso em dia para que ninguém perca esse direito. E tem muita gente que acaba perdendo, tá? A gente faz análise de contra-cheque para as ações bancárias, pelo menos de 10% a 20% a gente dá o retorno. Olha, o senhor tem o banco XYZ, mas o senhor também tem 4 ações, licenças prêmios que o senhor não cobrou do Estado. E às vezes ele não sabe, muitas vezes não sabe. Então, principalmente os mais antigos. E eu já peguei, infelizmente, alguns que já tinha até prescrito, já não tinha nem mais como cobrar. E a gente tem as ações bancárias, a gente tem falado muito delas, e a gente tem inovado a tese cada dia mais, porque conforme os dias vão passando, os senhores vão trazendo novas bizarrices que os bancos têm feito, e a gente tem inovado as teses. Os bancos também têm feito respostas diferentes, o que também nos leva a ter que nos movimentar sempre de forma diferente. Mas a gente continua recebendo as procurações, elas estão em volume bem alto, a gente já teve que dobrar o número de perito de cálculo, então também é uma ação, ela não é nova, alguns dos senhores já a conhecem, mas hoje ela é listada como uma nova ação individual, porque ela não era oferecida até então. A gente vai passar para o que a gente oferece agora de novas ações coletivas. Muitos dos senhores nos pediram para fazer a tese do PIS/PASEP, baseada no novo entendimento das cortes superiores. Pois, então, para quem está na reserva e precisa da atualização do PIS/PASEP, já pode entrar em contato com a doutora Caroline, a gente já vai pegar as procurações, porque a tese está nova. Está nova, está pronta, o que difere de um para o outro é os cálculos mesmo. A ação coletiva da escala 2448 dos bombeiros militares, ela tem a mesma fundamentação da ação individual, só que a ação individual, ela tem o caráter pecuniário. Quando eu cobro a questão da escala 2448 individualmente, eu individualizo o cálculo, porque cada um tem um banco de hora diferente do outro. Essa ação coletiva aqui, ela visa fazer uma uniformização de que o artigo 3º ele é inconstitucional e que não se pode passar de 40 horas semanais. E a gente buscou também uma ação coletiva, por quê? Para ter certeza que nenhum bombeiro vai ficar de fora. Porque, às vezes, acontece mesmo de não entrar com a individual. E aí, quando quer cobrar o seu direito, já prescreveu. Então, pelo sim, pelo não, nós temos subsídio suficiente, quórum suficiente, até porque isso atinge, como o senhor bem disse, isso atinge a maioria dos bombeiros, grande maioria, quase 100% dos bombeiros, de fazer a escala e não compensar. Então, a gente vai fazer a ação coletiva, que é para garantir o direito realmente de todo mundo. Nós temos uma outra ação, que é a adequação da jornada de trabalho dos bombeiros. Ela não é igual à ação da escala 2448, porque a ação da escala 2448 ela tem um reflexo pecuniário. Uma vez reconhecida a ilegalidade do que excede 40 horas sem compensação e sem indenização, eu tenho um efeito financeiro. A terceira ação que a gente tem ali é tão somente para que o quartel X, Y e Z, que na verdade a gente sabe que no caso os bombeiros são todos, se limitem a cumprirem as 40 horas semanais. Isso já tem sido decidido nas liminares, mas tem sido decidido porque o magistrado assim tem entendido. Tá? Quando ele já defere a liminar, dizendo que o bombeiro ele não pode fazer mais do que 40 horas semanais, porque a escala 2448 ela é inconstitucional, ele já está determinando que o comando readeque a escala, geralmente ele está dando prazo de 40 dias.
para readequar. Mas o magistrado tem feito isso de livre e espontânea vontade. Mas para evitar que daqui a pouco entre um outro magistrado e deixe passar esse direito, ou essa obrigação que o comando tem de readequar a escala, é que a gente vai entrar com essa ação também. Porque senão eles vão pagar até agora e mês que vem a escala está toda bagunçada de novo. Por fim, essa última ação, que é o reconhecimento de conversão em pecúnia das horas excedentes não compensadas, ela é para a Polícia Militar e ela decorre da questão das horas extras. A nova ação das horas extras, ela é individual porque ela tem cálculo individual. A gente vai entrar com uma ação coletiva em nome da associação, abarcando todos os policiais militares, para que se garanta que deu 5 anos, não compensou, não indenizou, fecha a conta e me paga. Então, fechou meus 5 anos, porque senão vai prescrever. E aí o Estado vai enriquecer de forma ilícita. Então, deu 5 anos, aquilo que eu não compensei e aquilo que eu não recebi indenizado, eu tenho não só o direito, como o Estado tem a obrigação de me pagar. Porque senão realmente os senhores vão perder, como já perderam 2 meses. Tá? Então, essa é uma ação que ela visa tão somente o reconhecimento de direito e ela é geral. Ela não anula a ação individual. Eu volto a frisar a importância da ação individual. Para nós, enquanto jurídico, é muito mais fácil tocar as ações coletivas. A gente toca uma ação só. Só que para os senhores, as ações individuais, elas têm reflexo financeiro e previdenciário muito mais vantajoso. Então, a gente prefere trabalhar mais para que os senhores tenham um retorno efetivo. Porque senão é um engodo. Senão o jurídico fica aqui vendendo ações para os senhores para inglês ver. Ações que os senhores vão receber daqui a 20 anos, se receber e se alguém estocar que dá para cobrar, porque senão também não vão receber. Não é isso que a gente quer. O que a gente busca aqui é não desistir das ações individuais, porque são as ações individuais que colocam dinheiro no bolso dos senhores e que garantem esses reflexos previdenciários. Então, essas ações estão abertas, tá? A doutora Caroline está à disposição para pegar as procurações, eu estou à disposição para tirar dúvida a hora que os senhores quiserem, meu telefone fica ligado 24 horas, é bem comum a gente atender o tempo inteiro. Então, a gente está à disposição, se houver, fora as demandas individuais, né? Porque cada um tem uma situação específica. Né? E eu também não estou falando aqui de situação disciplinar, tá? PAD, PM, sindicância, conselho, isso é nosso dia a dia. Eu estou falando aqui das ações que têm efeito funcional coletivo, tá? Então, essas ações hoje elas estão abertas, elas são novas, são teses novas, e que elas vêm de uma construção que partiu de uma demanda que vocês mesmos nos trouxeram. Eu vou devolver a palavra para o doutor Leonardo, a gente está à disposição, tanto eu quanto a nossa equipe, para aquilo que vocês precisarem mesmo, de verdade, tá? Sandra. Deixa eu só concluir aqui. Então, pessoal, eu queria aproveitar o momento, então, para agradecer toda a competência técnica e dedicação da minha equipe, especialmente daquelas duas que estão aqui hoje, a doutora Carol e a doutora Mariana, que me orgulham em toda a dedicação que tem a categoria e permitem que a gente possa fazer tanto em tão pouco tempo. E queria complementar apenas a questão da 24/48. Todos os atos praticamente que nós fizemos da APRASC citamos este tema. E sempre o citamos e trabalhamos sobre ele, pois é um tema arraigado de tal maneira e defendido com tanta força que derrubá-lo apenas com ataque por todos os lados e sistêmicos. Então, estaremos atacando com uma nova demanda coletiva, estaremos atacando com demandas que repercutirão no bolso do Estado, deixando menos benéfica essa exploração dos nossos bombeiros e, quem sabe, atacando por todos os lados, nós consigamos, eu não digo amanhã, pois essa é uma luta que eu ainda vejo, que teremos algum tempo de trabalho, mas eu tenho certeza que atacando de todos os pontos conseguiremos extirpar a 24/48. E é esse o trabalho que ofertamos a vocês. Dito isso,
eu sigo ao final das questões do jurídico e, como uma formalidade legal, eu preciso da aprovação da Assembleia para entrar com as novas demandas coletivas, que são essas que estão na tela, né? Existe alguma dúvida que eu preciso esclarecer? Aqui atrás, o Bochá. Opa. Pois não. Boa tarde, meu nome é Subtenente Kemp. A doutora colocou a respeito do tratamento psicológico e psiquiátrico, né? Eu tenho, segundo a minha visão, o pessoal do interior trabalha muito mais sob pressão, por trabalhar sozinho, por atender ocorrência sozinho, assalto a banco. Meu filho ficou 48 horas no mato atrás do ladrão, ele é policial, minha filha é policial, minha nora é policial, né? E então a sugestão, primeiro para a diretoria, depois eu tenho uma pergunta para a senhora. Primeiro para a diretoria, ou gestionar junto ao SC Saúde, para que contratem psicólogos e psiquiatras no interior, ou que a Prasc mesmo coloque nas regionais, no mínimo nas regionais, um psiquiatra, um psicólogo para atender o nosso policial. Você imagina em 2 soldados saírem atrás de 2 carros cheios de marginal, muito mais armados que os policiais. Você imagina a tensão, o nervosismo que ele vai passar. Então é uma sugestão, um pedido para vocês, que olhem bem com carinho para o pessoal do interior. Eu gostaria de fazer uma pergunta, doutora, a respeito, por exemplo, a minha filha, ela ganhou a ação das varas extras e ela está em precatório no Estado. O jurídico está fazendo algum trabalho em cima, ver se o governo vai pagar isso ou não? As ações que estão em execução de sentença já, né, como é esse caso, hoje existe o cumprimento dessas ações feitas ainda pelo escritório anterior, porque por força contratual eles cuidam dessas demandas, mas em todas as ações nós colocamos procuração, tá? Para que, muito embora a gente não ganhe nada, porque os honorários são devidos por força contratual a quem protocolou a ação, mas justamente para que, os senhores não fiquem desamparados quanto à informação, 2, ter certeza de que o trabalho está sendo bem feito. E já aconteceu de nós pegarmos associados que estavam fora da lista, no caso da sua filha, ela já está em precatório, não é o caso, mas associados que estavam fora da cobrança, que nós tivemos que correr para que não prescrevesse. Então, nós temos acompanhado, mesmo com custo zero para a associação e zero de honorários para nós. Nós temos acompanhado para que não haja desamparo. O Estado tem algum prazo para pagar isso? Na verdade, assim, legalmente falando, não. Mas o nosso TJ, ele tem pago em no máximo 5 anos. Tá? Isso por quê? Porque recentemente houve uma alteração de que hoje esse repasse dos precatórios é feito pelo TJ e não mais direto do Estado como era feito há uns anos atrás. O precatório. Então, o TJ faz uma previsão anual, o Estado repassa esses valores e o TJ faz a administração. Tanto é que a lista pode ser acompanhada pelo próprio site do TJ. Pode. Então, hoje existe um controle maior de eficiência do repasse desses precatórios. Vai chegar a hora que nós chegaremos igual aos precatórios federais, que são pagos de um ano para o outro. Mas, enquanto a gente ainda não chega nesse nível, hoje já estamos melhores do que há 10, 15 anos atrás. O precatório não prescreve? Não prescreve e fica rendendo juro. Mais do que a poupança. Na verdade, queria complementar apenas que essa tua dúvida faz parte daquilo que eu chamo para minha equipe de abraço associativo que nós temos dado. E a doutora Carol, uma das dúvidas que ela mais tira dos praças é como está o precatório, quanto tempo falta, em que momento está. E eu sei que ela esclarece essa dúvida o dia inteiro. Então é só ligar para ela que ela sabe olhar a ordem de cor e salteado. Hoje em dia ela sabe melhor do que eu. Dúvidas tinha ainda o nosso colega lá de trás. Boa tarde a todos. Sobre as ações bancárias, se referem a problemas particulares que eu tenho com o banco, ou o associado tem com o banco, ou é algo que é referente ao Estado em si, com prestações bancárias? E outra questão também, aproveitando já,
A questão do nosso pagamento de honorário advocatício, cada ação tem um valor ou nós não precisamos pagar porque a associação já engloba tudo? Bem colocado. E vou te esclarecer da seguinte maneira. Primeiro, nós somos contratados para tratar de todas as demandas de vocês que envolvem o militarismo. Em nenhuma dessas, nem o meu escritório central e nem os nossos regionais têm autorização para lhes cobrar qualquer valor. As demandas que repercutem na carreira de vocês fazem parte da responsabilidade do escritório. Então, respondendo primeiro, não tem nenhum custo, salvo os honorários advocatícios de sucesso. Naquelas demandas onde nosso escritório encontra uma repercussão econômica para o bolso privado do praça, nessas demandas nosso escritório tem direito a 15% de honorários advocatícios de sucesso, nada mais. Hoje nós inovamos um pouco na questão jurídica e trouxemos uma equipe multitarefa que não é abarcada pelo nosso escritório. Então, nas revisionais bancárias, que é o ponto apontado, que pode sim envolver as questões pessoais de cada praça, e foi desenvolvida para isso a diretoria da APRAS, que percebeu que o praça estava, via de regra, endividado, e por isso nos pediu para desenvolver um serviço nesse sentido. É claro que os honorários advocatícios ao nosso escritório também são restritos ao percentual de sucesso, mas ao mesmo tempo, quando eu vou mover uma revisional bancária, preciso de uma perícia, um técnico, um contador gabaritado que possa me dizer o caminho da demanda, onde estão os erros que a instituição bancária aplicou. E para isso existe um custo de R$300 do parceiro, do terceiro, que vai fazer o levantamento nas contas de cada um de vocês. Isso pode ser parcelado em até 10 vezes com ele, algo assim, né? Então, respondendo, é o único... R$350? Em 10 vezes. É o único ponto que tem uma cobrança precisa, que não é para nós, é para custear com esse trabalho do terceiro, que faz todo esse levantamento para nós. Não existe nenhum outro custo. Dúvidas? Sem mais dúvidas, então eu peço ao nosso tesoureiro que passe ao rito de aprovação. Eu penso que uma aprovação única para aprovar as demandas coletivas que estão na tela.